Tivemos a 82ª edição do Globo de Ouro e dessa vez com uma vitória sensacional que nós vamos comentar tudo aqui no vídeo. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Frâncio e temos muito para comentar, não é, Osmio? Exatamente, tivemos mais uma edição do Globo de Ouro, essa premiação de tantos altos e baixos, mas dessa vez com um grande alto, né, Francis? Exatamente. Então esse vídeo aqui é focado na vitória de Fernanda Torres na categoria de melhor atriz em filme de drama. Tudo o que significa isso, tudo que significa pra gente, pro nosso cinema, o que significa em chances de Oscar, o que a gente sentiu quando a gente viu essa vitória. E deixa aqui nos comentários o que vocês sentiram, como vocês reagiram a isso. A minha reação ela foi de outro mundo, porque eu tinha apostado, a gente postou um vídeo aqui na série Soul alguns dias antes do Globo de Ouro, e era a minha aposta, eu acho que fazia super sentido com o Globo de Ouro, com o que o Globo de Ouro está se propondo hoje em dia, era a premiação que fazia mais sentido para mim ela ser premiada, de acordo com os votantes do Globo de Ouro atuais, e realmente aconteceu, só que eu tinha apostado, só que eu estava esperando, né, que poderia não acontecer. A vitória em filme não veio, foi para Emília Pérez, no caso de filme em língua não inglesa, era esperado, era minha aposta também, inclusive. Mas estavam esperando a categoria de melhor atriz, aí o que aconteceu? E como foi a sua reação, Osmo? O que você sentiu? Assim, eu não estava assistindo o Globo de Ouro, assisti só metade da premiação, porque eu estava assim, não estou ansioso, não vou acompanhar, eu vejo no dia seguinte, sei lá, em algum lugar quais foram os vencedores. Mas aí eu comecei a ver o Twitter, comecei a acompanhar, a ver os posts de quem ia vencendo, não resisti, entrei, acho que 1 ou 2 prêmios antes de melhor filme internacional. E quando Emília Pérez venceu, e eu já tinha visto que a Zoe Saldanha tinha vencido por coadjuvante, assim, me deu um banho de água fria. Eu pensei, não vai dar, não vai ser dessa vez. E foi chegando o prêmio, sabe, passando várias coisas, etc e tal. Mas sabe aquela coisa do brasileiro, ainda tem aquela esperança, aquela luz no fim do túnel? E assim, eu ainda fiquei pensando na hora que a Viola Davis veio, porque ela falou o nome dela por último, eu pensei, não, isso é um sinal, tenho certeza. E assim, tipo, tirando do nada, né? Tirando do nada, exato, sinais, Mas sinais. assim, quem assistiu, né, a versão brasileira, acompanhar com medo de ler tradução e tudo mais, que era a Aline Diniz falando na hora, né? E ela recebe com alguns segundos de antecedência. E quando ela dá aquele engasgo de emoção, nossa, sério, foi surreal, assim. Foi muito bonito. Eu também fiquei muito emocionado, foi muito legal. Foi lindo, né? Tipo, a gente vê ali o nosso cinema sendo prestigiado, é a nossa arte, sabe, sendo prestigiada, sendo mostrada para o mundo. E foi uma coisa que ela falou, que a Fernanda Torres falou ali no ciclo de entrevistas antes do Globo de Ouro, né? Que nós temos pena do mundo não saber o que a gente sabe, né? Da nossa potência, da nossa história, da nossa memória. E é isso, sabe? Ver ali ela sendo prestigiada, e não era uma competição, tem um monte de coisa ruim, etc, e ela foi selecionada. Não, a gente tá falando de grandes atrizes, a gente tá falando de Kate Winslet, de Nicole Kidman, Angelina Jolie, a gente tá falando de gente que tem Oscars e vários Oscars, a Nicole Kidman tem mais de 7 Globos de Ouro, por exemplo. Então, não é uma competição de quem é menos pior, é uma competição de gente muito boa. Eu não vi a maior parte daqueles filmes, mas eu tenho certeza, eu gosto de muitas daqui que estão ali, né? E era de gente muito boa. E a Fernanda Torres ganhando, a nossa Fátima, né? Ganhando. Gente, isso é tudo. E ainda por uma grande atuação, Exatamente. que é Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, né? É fantástico, não tem como não ficar feliz, como ser brasileiro. Quer dizer, tem gente que se diz brasileiro aí e não está feliz, se diz muito patriota e está revoltado com essa vitória. Mas não tem como você realmente ser patriota e feliz pela sua nação e você não ficar feliz com isso. Como você fica feliz pelas vitórias do esporte, como você fica feliz pelas vitórias em prêmios de ciência, em prêmios de jornalismo, etc. É tudo, sabe? É ali, são brasileiros. É um pouco da gente que tá ali vencendo também, sabe? É lindo, gente. Sim, e é muito legal essa trajetória toda que a Fernanda Torres fez, né? Porque apesar da gente ter transformado em coisa de ritmo de Copa, né? Ela falou para não fazer isso, e a maneira como ela foi muito respeitosa com a personagem, né? Com a Eunice Paiva, que ela interpretou. Então, tudo isso é muito bacana, e a maneira que ela respeitou o papel, respeitou aquela história, e como ela levou essa história adiante, né? Tudo isso agrega muito para a vitória dela. Exato, eu acho isso poderosíssimo. Foi uma reflexão que eu também tive pós Globo de Ouro, o quanto é um pouco diferente
eu sinto em relação a outras performances de cinebiografias que ganham. Todo ano a gente comenta aqui cinebiografias que dão Oscars para os seus atores. Todo ano isso tem, todo ano são indicados, todo ano vencem pessoas que fazem cinebiografias. E eu acho que é de uma responsabilidade absurda você fazer uma cinebiografia. Você tá pegando ali a vida da pessoa, a memória de uma pessoa, normalmente as dores de uma pessoa, e colocando na tela, você tá colocando ali sua cara. Normalmente as pessoas vão conhecer mais aquela pessoa pela sua cara do que pela cara do que Sim, a pessoa teve, e vão conhecer mais a história da pessoa pelo que está no filme, pelo que está numa série, do que realmente se você pegar, sei lá, ler uma biografia, do que você ler algum site, etc., que realmente pode ter o mais próximo possível da história da pessoa. Então, é uma responsabilidade absurda. E você colocar isso. Eu acho que, às vezes, não vou colocar nomes de ninguém aqui, mas às vezes o ego é um pouco maior, tipo, olha, vou pegar a vida dessa pessoa que tem ali realmente várias coisas que aconteceram com ela, vou transformar numa cinebiografia e vou ganhar prêmios com isso, eu vou falar que eu sou uma grande sim. atriz, um grande ator, etc, que eu consigo transformar a vida daquela pessoa num show meu. Mas, na verdade, tem que ser uma celebração da vida da pessoa, por isso que você está fazendo aquela cinebiografia, na maior parte das vezes, né, tirando, sei lá, cinebiografia de pessoas horríveis. Mas, na maior parte das vezes, é para celebrar, pelo menos pelo que Sim. parece, a vida da pessoa. E a Fernanda Torres, ela é fantástica, isso sempre ela faz isso, desde o começo, desde o ciclo de divulgação de Ainda Estou Aqui, antes de pensar em campanha de premiação. Ela falando da Eunice Paiva. Esse filme só existe por causa da Eunice Paiva, esse filme só existe por causa dela, e ela só está onde ela está, em termos de premiação, por causa da história da Eunice Paiva, né? Então você tem que honrar, então você não pode chegar lá no palco do Globo de Ouro, na frente das pessoas mais famosas do planeta Terra, e falar, muito obrigado, tipo, ela valorizando a mãe dela, é muito foda valorizar a mãe dela, mas você tem que valorizar também a pessoa, a personagem que tá te dando aquilo, né? A personagem que você está valorizando. E eu acho que isso é fundamental. Você não tá esquecendo sobre o que é aquele filme, sobre o que é aquela história, por que a gente tá querendo contar aquela história. A gente não tá querendo contar aquela história só porque a gente quer contar um filme, e esse filme a gente quer que chegue no Não é Oscar. fazer por fazer, né? A gente tá fazendo um filme para lembrar das coisas que aconteceram, lembrar para jamais repetir as coisas que aconteceram. Então, isso que é fundamental. Isso que é lindo Sim. ver. E E ela ela não esquece expressa isso. isso até nas roupas que ela escolheu usar, né? Em carpete vermelho, essas coisas todas. Ela chegou a comentar sobre essas escolhas também. Então, realmente é um detalhe que ela tomou e continua tomando, né? Então, isso agrega bastante, é bem legal. E é lindo, assim, não tem como dizer outra coisa. É a vitória da noite. Sim. O Globo de Ouro, ele passou por várias polêmicas recentes, mas eu acho que das premiações televisionadas, ele sempre conseguiu ser o mais diferente em termos de, normalmente, coisas diferentes ganharem, né? Por exemplo, o próprio Central Station ganhou lá atrás o prêmio, na época que a Fernanda Montenegro estava concorrendo, etc. E ele 99. e ele tava aqui, o Globo de Ouro, mesmo com as polêmicas, etc., de corrupção, normalmente, em algumas categorias específicas, eles iam em coisas diferentes. E eu acho que eles fugiram do óbvio hollywoodiano aqui, mais uma vez. Era muito fácil premiar a Angelina Jolie. Era muito fácil premiar a Nicole Kidman. E talvez seja o que aconteça seguindo aqui a temporada de prêmios. Mas, sabe, ter esse momento já é muito importante. Que foi até o que a Fernanda Torres falou agora, né? Tipo, que ela subiu uma montanha e agora eu tô perguntando, e o Everest? Né? E o Oscar? Claro, podemos comentar isso rapidamente daqui a pouco, o que a gente acha que vai seguir. Mas essa vitória já é tudo, gente. A indicação já era tudo. A vitória já é tudo ao triplo, né? A terceira potência. Então, é muito lindo ver isso. E o discurso dela foi muito bonito, lembrando a mãe dela, né? Obviamente. Também tem todo esse background aí da vitória. Exato. E assim, acho que o Globo de Ouro, apesar das polêmicas, ele, de certa forma, conseguiu recuperar em uma boa velocidade a parte da reputação e da boa imagem que ele tinha antes, né? Porque você vê uma grande aderência dos artistas novamente, pessoas famosas voltando aí a ele sendo mais bem comentado. Então, a premiação conseguiu até que se recuperar com certa facilidade. Sobre Oscar, ela até comentou, né, quando questionaram isso, né, que, sabe, não fiquem falando disso pra mim, eu quero ficar feliz com o que eu consegui agora, depois a gente vê Exato. sobre isso. E acho que é uma coisa interessante, porque uma coisa também que é de brasileiro é que brasileiro gosta de vencer, né? Todo mundo, né? Apesar, Na verdade. sim, mas assim, uma coisa que a gente tem muito muitas vezes a gente vê mais valor apenas na vitória do que na participação, assim. Ela está lá já é uma coisa gigantesca. E até comentando um pouco sobre o Oscar, talvez essa vitória de fato permita que ela seja indicada, né?
ou talvez o filme também seja indicado, melhor filme internacional e tudo mais. E se isso acontecer, como você disse, isso já é uma grande vitória, sabe? Quantos filmes brasileiros conseguem, primeiro, furar a bolha dentro do Brasil? Porque nós temos um tabu hoje, nós já falamos isso várias vezes, sobre obra nacional. Isso tem sido desconstruído com muita vagareza, mas tem havido um progresso. Então, é muito difícil uma obra já conseguir quebrar a nossa própria bolha. Imagina, então, ela conseguir quebrar uma bolha internacional e ainda ser indicada. Então, toda essa trajetória já é uma grande conquista. Então, se Exato. ela não foi indicada, o filme já conseguiu uma coisa gigantesca, porque as pessoas estão assistindo, estão falando. E se ela foi indicada, já é uma vitória gigantesca, porque é o Oscar. Exatamente. E tudo isso, pra mim, tem que sempre servir. Eu adoro premiação, adoro falar de apostas, mas tem que sempre servir pra divulgar a arte no geral, né? E agora, principalmente falando de um filme nacional, que o Osmo falou, vão assistir Ainda Estou Aqui, comentem sobre Ainda Estou Aqui, comentem sobre outros filmes nacionais. E isso é uma autocrítica nossa também, inclusive, minha e Osmo, sabe? A gente fala aqui o ano inteiro de filmes e séries americanas, a gente fala pouquíssimo sobre séries e filmes brasileiros. É uma coisa que podemos mudar, sabe? É uma autocrítica nossa também. Então, a gente, sabe, valorizem também outras coisas. Ainda Estou Aqui é fantástico, assistam Ainda Estou Aqui, mas assistem também outros filmes. Vamos falar sobre outros filmes também, quando tudo isso passar, é importante para isso também. Vamos falar sobre A Auto da Compadecida, vamos falar sobre Chico Bento, vamos falar sobre Vitória, que é o filme da Fernanda Montenegro que vai estrear em maio, em março. Tipo, vamos falar sobre essas outras coisas também, sobre séries brasileiras. Vamos falar sobre isso, eu acho que, no geral, esse para mim é o principal. Mas agora a gente gosta de falar de apostas, né? Então vamos falar objetivamente o que a gente acha, pelo menos na minha opinião, o que eu acho que pode acontecer. Primeiramente, ela tem agora um stat muito poderoso do lado dela. Muito poderoso, que nos 89 anos de premiação do Globo de Ouro, não teve uma atriz que venceu atriz de drama que nunca foi indicada ao Oscar pelo mesmo papel. Tem 2 exceções. Uma exceção era porque uma pessoa não estava elegível para o Oscar, então venceu o Globo de Ouro e não estava elegível para o Oscar. Isso há muito tempo atrás, tipo 88, não me lembro da pessoa. E a outra exceção é a Kate Winslet, em 2008, que ela venceu o Globo de Ouro por Revolutionary Road, só que ela foi indicada em atriz principal no Oscar por outro filme. Então, ela foi indicada ao Oscar, só que por outro filme diferente do que ela venceu o Globo de Ouro. Então, também tá próximo ali, né? Acho que não dá pra falar que é uma não chega a exceção. ser, por exemplo, a atriz não ser indicada como um todo, né? Que tinha mais de um papel, no caso. É que ela tinha mais de um papel e mais de um papel relevante na temporada. Então, ela foi indicada por esse outro. Então, isso é muito poderoso. Não quer dizer que todas essas ganharam, tá? Eu acho que, inclusive, não é nem 50% que ganharam. Mas mesmo assim, que nem a gente tá falando de indicação. Isso é grandioso, sabe? Isso é uma linha muito grande, né? Porque a gente sempre fala isso, eu vou retomar. As pessoas que votam no Globo de Ouro não são as pessoas que votam no Oscar. O Globo de Ouro é votado por jornalistas, por uma associação de jornalistas. O Oscar é votado por pessoas da indústria, pessoas que fazem filmes. Então, atores, produtores, diretores, figurinistas, etc, etc, etc. Então, são pessoas muito diferentes. Mas, por que esse stat é tão poderoso, né? Porque o Globo de Ouro é a primeira premiação televisionada de todas as temporadas. Sempre é a primeira. A gente tá aqui, tipo, no dia 7 de janeiro e foi a primeira. E o Oscar é lá no dia 2 de março, se eu não me engano. Então, mesmo que não sejam as mesmas pessoas que votam, não mostrem o mesmo gosto, é um ativo de campanha, é um ativo de falar do filme ser conhecido muito grande. Né? Então você começa a temporada com já vencendo um prêmio e a sua premiação e a sua indicação estando na Variety, estando na Hollywood Reporter, estando no Los Angeles Times, no New York Times. Então é muito grande, né? E foi o que aconteceu. Ela foi capa de revista de um monte de revista, né? Nessa segunda e nessa terça-feira. Então isso é muito importante, né? Para o filme aparecer lá. Então, eu hoje em dia diria que a indicação dela, eu não quero falar que 100%, porque eu nunca falo que a indicação é 100%, mas é muito. Ela tá muito bem encaminhada. Para uma indicação ao Oscar, ela tá muito bem encaminhada. Esse stat é muito poderoso para não acontecer. Isso, obviamente, fortalece o filme na categoria de melhor filme internacional. Acho que ele já estava muito bem consolidado. Ele apareceu no Globo de Ouro, apareceu no Critics, o próprio Critics, que não indicou a Fernanda Torres, e até nas long lists do BAFTA, o filme também aparece em filme internacional, mesmo ela estando fora a Fernanda Torres estando fora da long list de atriz,
o filme já estava lá. Então acho que o filme, de qualquer forma, está bem valorizado na categoria. Gostaria que tivessem outras, não apareceu. Nas longas de BAFTA em roteiro, por exemplo, que eu acho que seria bem legal. Acabou não aparecendo, pau no cu dos britânicos. Mas eu acho que no Oscar está bem consolidado para filme, pelo menos. E para atriz, o que a gente já falou. Gostaria que aparecesse em outras categorias? Ficaria muito feliz. Em roteiro, principalmente, eu acho que seria Sim. muito bom. Mas a categoria de roteiro adaptada tá bem pesada esse ano em termos de concorrentes tradicionais, né? Mas, ó, vejamos, né? Mas eu acho que a atriz, estamos aí. E Vitória, gente, a gente vê, depois que a gente conseguir a indicação, aí a gente vê a Vitória. Vamos conseguir Sim. essa indicação primeiro, Sim. aí depois a gente vê se dá pra Vitória ou não. Porque pode acontecer, ela venceu o Globo de Ouro, pode acontecer, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Uma Esperamos. indicação, uma vitória, nunca se sabe. Exato, né? Se ela está ali entre as 5 indicadas, existe a possibilidade de ela ganhar, né? Às Sim. vezes a possibilidade é menor, é maior, mas a possibilidade está ali, né? E eu espero que aconteça. Esperamos que aconteça, estaremos aqui torcendo em todos os vídeos de premiação até lá para que aconteça. Exatamente. Então, como o Franz comentou, a gente ainda vai fazer muito conteúdo sobre premiação. A gente sempre faz bolão sobre o Oscar. O Franz comenta sempre que os indicados saem, além das outras premiações também. Então, não esqueça de se inscrever e recomendar o canal para amigos que você sabe que gosta de premiação também. De forma geral, foi isso e Você deveria estar maratonando.